A princesa Marie-Louise de Schleswig-Holstein era uma das muitas netas da rainha Vitória, mas sangue real não garantia uma vida de conto de fadas. Presa em um casamento desastroso, assombrado por escândalos e depressão, ela quase desapareceu da história. Mesmo assim, ela superou expectativas e se tornou uma das realezas mais queridas da Grã-Bretanha, conhecida como a Princesa de Lugar Nenhum. Então, como ela caiu tanto e conseguiu se reerguer, e por que ela é chamada assim? Junte-se a mim para descobrir. A princesa Marie-Louise nasceu em 12 de agosto de 1872 na Inglaterra, filha do príncipe Christian e da princesa Helena de Schleswig-Holstein. A princesa Helena era a terceira filha da rainha Vitória do Reino Unido, e por isso, a família passava muito tempo ao redor dela. Na verdade, a família morava no Reino Unido ao lado de Vitória, onde Marie-Louise e seus 3 irmãos mais velhos aprenderam história e literatura alemã com o pai e vários tutores. Quando adulta, Marie-Louise aparecia em muitas fotografias com aparência extremamente régia, adornada com joias preciosas e vestidos elaborados. Mas na infância, a rainha Vitória parecia pensar diferente. A rainha costumava vigiar seus netos. Quando Helena e Christian estavam fora, e em uma ocasião, Helena recebeu um telegrama de sua mãe que dizia: "Crianças muito bem, mas a pobre Louise muito feia." Aparentemente, Vitória manteve suas palavras durante toda a sua longa vida, mas as duas tinham um bom relacionamento mesmo assim. Quando jovem, Maria Louise desenvolveu uma paixão por aprender sobre o mundo em que vivia e cultivou um grande desejo de viajar. Ela passava muitas noites imersa em livros de história e, felizmente para ela, seu status real significava que ela podia frequentemente ver pessoalmente os lugares sobre os quais lia. Em 1890, enquanto participava do casamento de uma prima em Berlim, ela conheceu ninguém menos que o príncipe Adalbert de Anhalt, um elegante oficial de cavalaria que primeiro chamou sua atenção e depois conquistou seu coração. Apenas algumas semanas depois de se conhecerem, Adalbert e Marie-Louise ficaram noivos e a própria rainha Vitória aprovou o relacionamento. Felizmente para sua neta, o casal se casou em Windsor no dia 6 de julho de 1891. Marie-Louise estava prestes a completar 19 anos enquanto Adalbert tinha acabado de fazer 25. Após curta lua de mel na Europa, eles se mudaram para Dessau, Alemanha, mas logo seguiram para Berlim quando Adalbert foi transferido como oficial de cavalaria. A vida de casada, no entanto, não era tudo o que se esperava para a jovem Marie-Louise. A princesa Marie-Louise, segundo relatos, enfrentou dificuldades em sua nova vida na Alemanha. A etiqueta e os protocolos que ela era obrigada a seguir como princesa eram extremamente rígidos e ela frequentemente se via compreensivelmente cometendo erros. A vida dela girava em torno de seguir práticas e horários que seriam complexos até mesmo para os membros mais experientes da família real. Ela teria que saber coisas como os horários exatos e as palavras certas para coordenar. Saudações matinais enviadas do lacaio dela para o lacaio dos sogros. Ela também precisava praticar a etiqueta adequada nas refeições, chegando ao ponto de saber a quem se dirigir e em que momentos da refeição. Em uma ocasião, Maria Luísa teria trazido um saco de pancadas e um par de luvas de boxe de uma viagem à Inglaterra. E quando ela começou a usá-los em seu quarto, a família de Adalbert a repreendeu por esse comportamento inaceitável e nada digno de uma princesa. Além disso, a vida com Adalbert não era o que Maria Luísa esperava que fosse. Ela se sentia indesejada, como se fosse um peso para o marido. Como resultado, ela entrou em um período de depressão e começou a sofrer uma série de doenças graves, incluindo bronquite e pneumonia. Ela ficou alarmantemente magra e frágil, possivelmente indicando anorexia, e sua condição se tornou motivo de fofoca entre seus parentes por afinidade. Quando estava bem o suficiente, Marie-Louise costumava fazer excursões para outros países para escapar da tensão em casa. Mas logo aconteceu algo que ela não poderia resolver com uma simples viagem. Em 1909 anos após o casamento, Adalbert foi descoberto tendo um caso com um homem, embora os detalhes permaneçam incertos. Algumas fontes se sugerem que seu amante era um de seus criados e que Adalbert era bissexual ou homossexual.
Também se acredita, por alguns, que o casamento nunca foi consumado. Esse não era o tipo de notícia que a família de Adibert queria que se tornasse pública, então eles tentaram encobrir isso da melhor forma possível. Claro, Marie-Louise ficou devastada e, em meio a lágrimas de fúria e traição, fugiu de sua antiga casa na Alemanha, com a intenção de começar uma nova vida na América do Norte. Por um tempo, ela viajou pelos Estados Unidos, adotando o pseudônimo de Condessa von Münstenberg. O pai de Adibert havia culpado Marie-Louise pelo fim do casamento, mas apesar disso, ele acabou enviando um telegrama a ela, ordenando veementemente que voltasse para seu filho. Claro, ela se recusou a fazer isso, mas para onde mais ela poderia ir? Ela conseguiria seguir vivendo disfarçada? Felizmente, apenas 1 hora depois, a rainha Vitória recebeu a notícia e imediatamente enviou um telegrama próprio para Marie-Louise. "Diga à minha neta para voltar para casa", dizia o telegrama, e foi exatamente isso que ela fez. A chegada de Marie-Louise à Inglaterra foi recebida com uma carta enviada por ninguém menos que o próprio Adibert. Ela mais tarde contou isso em suas memórias, dizendo que ele havia escrito que a vida com ela como companheira era intolerável. Por isso, ele pediu ao pai que usasse seu direito soberano para declarar o casamento nulo. Foi exatamente isso que aconteceu. O pai de Adibert tentou anular o casamento, mas como a cerimônia havia ocorrido na Inglaterra, as leis alemãs não podiam ser aplicadas. Marie-Louise contratou um advogado de divórcio para resolver isso definitivamente. Mas Alibert já havia manipulado o processo judicial a seu favor antes mesmo de começar. Adibert tentou difamar Marie-Louise com uma série de alegações depreciativas. Ele disse ao seu advogado que ela era uma alcoólatra e viciada em drogas, que adorava consumir ópio. À medida que os boatos começaram a se espalhar pelos jornais ingleses, dizem que Marie-Louise foi levada ao limite. A especulação crescente causou-lhe um imenso sofrimento, e ela recorreu desesperadamente à família em busca de apoio, encontrando refúgio com seus pais. Seu pai logo tomou uma atitude decisiva, viajando com ela para a Alemanha para buscar a anulação legal e civil do casamento. Quase imediatamente ele encontrou uma resistência feroz por parte da família de Adibert. Sem se deixar abater, ele teria ameaçado levar o verdadeiro motivo da separação de Marie-Louise ao Conselho Federal Alemão. Essa ameaça já foi suficiente. Em dezembro de 1900, o casamento foi rapidamente anulado, apesar do fato de que, no papel, o casamento dela já era nulo e sem efeito. Marie-Louise nunca estaria realmente livre das garras de Adibert, de acordo com os princípios da Igreja Anglicana. Ela considerava seus votos matrimoniais como obrigatórios, e por isso, pelo resto da vida, nunca tentou formar nenhum relacionamento romântico ou se casar novamente. O rei Eduardo VII, tio de Marie-Louise, teria resumido o destino dela dizendo: "Pobre Marie-Louise, ela voltou exatamente como foi." Após o divórcio conturbado, Marie-Louise mudou-se para sua própria casa em South Kensington, Londres. A tensão dos processos judiciais teve um impacto severo em sua saúde mental. A vida de casada revelou-se dolorosamente diferente de tudo o que Marie-Louise havia imaginado, deixando um vazio enorme e perturbador onde seu futuro antes parecia certo. Uma ilustração marcante de seu estado frágil ocorreu em um incidente arrepiante que ela relatou posteriormente. Marie-Louise afirmou ter sido visitada por seu irmão Christian Victor, um oficial do exército que havia sido morto em Pretória durante a Guerra dos Boeres, mais de um ano antes. De acordo com seu relato, Christian apareceu apenas para ver como ela estava antes de descer calmamente as escadas e avisá-la para não segui-lo. Se Marie-Louise realmente acreditava ter visto o fantasma de seu irmão, ou se esse episódio foi uma manifestação do crescente estresse e luto, continua sendo uma questão perturbadora. Logo, a mãe de Marie-Louise, Helena, a incentivou a seguir um de seus interesses, trabalho hospitalar e de caridade. Ela passou um tempo arrecadando dinheiro para hospitais, fundou muitas organizações de apoio para eles e frequentemente era vista visitando pacientes hospitalares. Isso parecia beneficiá-la. Ela não só melhorou sua imagem pública após o desastroso processo judicial com Adibert, mas também ajudar os outros a ajudou a tirar a mente de suas preocupações. Logo, ela construiu uma rede mais ampla de amigos e conexões.
Mas logo a década de 1910 se aproximava e com ela a Grande Guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, Marie-Louise mudou-se para o Palácio de Kensington com sua tia Beatriz, consolando-a quando seu filho, o príncipe Maurício, foi morto na Primeira Batalha de Ypres, em outubro de 1914. Durante o dia, a princesa montou um hospital em Bermondsey, administrando-o pessoalmente durante toda a guerra. Lá, ela ficava ao lado das vítimas baleadas, intoxicadas ou bombardeadas, ajudando-as na recuperação e a lidar com problemas de saúde mental. Quando surgiram, a Grande Guerra logo trouxe uma série de mudanças para a família real. No entanto, quando o conflito começou, a rainha Vitória e o sucessor Eduardo VII já haviam falecido e o rei Jorge V estava no trono. Todos relatam que ele se dava bem com Maria Luísa, e Jorge ficou feliz que a prima escapou do casamento difícil para se reunir à família na Inglaterra. Jorge também sabia que, como resultado da guerra em andamento, atitudes anti-alemãs estavam começando a prosperar na Grã-Bretanha. Sabendo que o nome atual da família real, Saxe, Coburg e Goethe, estava causando inquietação entre o público em geral como resultado, ele decidiu mudá-lo. Pegando seu nome de sonoridade estritamente inglesa do icônico castelo britânico, George Kinnear adotou o nome real Windsor. Ele queria cortar os laços com suas raízes alemãs e mostrar solidariedade ao povo britânico em tempos de guerra. Assim, a partir de agora, a família real britânica estava proibida de usar seus títulos alemães para Maria Luísa, cujo único título era Princesa de Schleswig-Holstein. Esse decreto efetivamente apagou sua identidade no papel, transformando-a na chamada Princesa de Lugar Nenhum, um rótulo que a acompanharia para sempre. Infelizmente, nenhum título substituto jamais foi concedido. E como resultado, apesar de ser uma princesa, era quase como se ela não pertencesse mais a nenhuma família real. Diferente de outros membros da realeza realocados, receberam novos títulos de nobreza. Maria Luísa ficou em um limbo, talvez porque não tinha herdeiros e nenhuma utilidade política em sua nova condição. Pelo resto de sua vida, ela foi formalmente tratada simplesmente como Sua Alteza, Princesa Maria Luísa. Apesar de sua nova identidade como princesa de lugar nenhum, Luísa viveu uma vida próspera e plena. Ela era querida pelo público em geral, já que seu trabalho de caridade altruísta continuou por quase 4 décadas. Ela inaugurou e ampliou hospitais ao longo de sua carreira e dedicou muito tempo arrecadando dinheiro para beneficiar profissionais de saúde em todo o país. O Hospital King's College, o Memorial de Guerra, a Associação das Nações Unidas, a Instituição Cães-Guia para Cegos e a Wayfarers Trust são algumas das várias organizações sem fins lucrativos que ela apoiou durante sua vida. Ela também dedicou tempo visitando o público em geral em toda a Grã-Bretanha e tentou diminuir a distância entre a família real e o trabalhador comum. Ela visitou minas de carvão, andou de ônibus e até passou um tempo morando em um apartamento. Podem parecer gestos pequenos agora, mas durante a maior parte do início do século XX, essas não eram atitudes associadas à realeza. Embora fosse uma integrante relativamente desconhecida de sua família, Marie-Louise trouxe um rosto humano e acessível para a realeza britânica, algo que existia de forma muito menor antes dela. Em seu tempo livre, ela era uma artista prolífica, especialmente apaixonada por aquarelas, e também tinha uma forte paixão por música e dança. Na Inglaterra, ela estava feliz por estar cercada por uma família que, segundo todos os relatos, incentivava essas paixões e permitia que ela se expressasse. Após se separar de Adbert, ela pôde viajar pelo mundo e descobriu que a vida de solteira era o melhor caminho para si. Marie-Louise já estava próxima da velhice quando começou a Segunda Guerra Mundial. Em suas memórias, relatou seu interesse em ver os bombardeiros da Força Aérea Real sobrevoando Ascot rumo à batalha. Apesar do fato de que sua casa quase foi destruída durante a guerra, Marie-Louise sobreviveu ao conflito e continuou seu trabalho filantrópico até os últimos anos de sua vida. Seus médicos a alertaram para pegar mais leve, mas ela não quis saber. O trabalho de caridade se tornou uma de suas maiores paixões, e ela gostava de sua agenda cheia. Após anos de serviço à realeza e reflexão, Marie-Louise finalmente publicou suas memórias,
Minhas Memórias de Seis Reinos, em 1956, uma crônica vívida e reveladora de uma vida passada no centro e ao redor da monarquia. Apenas alguns meses depois, em 8 de dezembro de 1956, sua vida chegou a um fim tranquilo em sua casa em Londres. Aos 84 anos de idade, na época de sua morte, ela era uma das 6 netas sobreviventes da Rainha Vitória e era a membro mais velha da família real ainda viva. Hoje, ela repousa no grande parque do Castelo de Windsor, ao lado da irmã, que foi uma de suas amigas mais próximas por toda a vida. Apesar de seus esforços filantrópicos, seu patrimônio foi avaliado em quase 110 mil libras, o que equivale a cerca de 2,5 milhões de libras atualmente. Hoje, a princesa Marie-Louise mostrou ao mundo que membros da realeza podiam buscar qualquer coisa que desejassem na vida e estabeleceu um novo caminho, fora da rotina e das regras do estilo de vida de uma princesa. Apesar de ser uma princesa de lugar nenhum, ela ostentava um dos estilos de vida mais ricos e condecorados da história real contemporânea, cuja trajetória atravessou 2 guerras mundiais, 6 monarcas e um século de mudanças. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre a princesa Marie-Louise de Schleswig-Holstein. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários e, se tiverem sugestões, também deixem aí embaixo nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. É isso da minha parte, vejo vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado.